Olá a todos, Questão Não TX, novamente por aqui, segundo episódio. Hoje nós vamos falar sobre a língua portuguesa e talvez colocar isso no plural, será? As línguas portuguesas, será que isso faz sentido? E por que essa questão? Eu venho trazer hoje algumas questões, na verdade há muitas, sobre a relação entre o português europeu, o português falado em Portugal, e o português do Brasil, ou português brasileiro. E aí, nós temos, na verdade, o brasileiro e o português enquanto línguas. Aqui em Portugal é normal você ouvir expressões do tipo: alguém fala brasileiro, ou eu sei falar brasileiro. E isso, para nós brasileiros, tem um nível de estranhamento muito grande. Afinal, a vida toda nós sabíamos, soubemos e sempre falamos português. Então, é uma piada quase pronta. Mas, enfim, eu quero trazer essa perspectiva não necessariamente na perspectiva do imigrante ou da brasileira como sou, mas que sou brasileira sim, sou uma imigrante sim, mas sou professora de língua portuguesa. E aí nós temos algum viés a acrescentar, um viés linguístico que eu quero chamar muita atenção. Então, dentro dessa questão linguística, convém esclarecer que sim, nós temos um só idioma, a língua portuguesa, e nós temos a comunidade dos países de língua portuguesa, né? Então, lógico, para além de Brasil e Portugal, nós temos outros países de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, enfim. A questão é que, sim, é o único idioma, mas, obviamente, nós temos variantes em diferentes lugares. E essa variação, uma variação linguística, uma variação sociolinguística de âmbito regional, né, traz muitas implicações. Então, mesmo entre os linguistas, nós não temos, digamos assim, um consenso absoluto. Há quem prefira trabalhar com a concepção de variantes, né? Ou até às vezes de dialetos, mas geralmente essa questão do dialeto já é um pouco mais antiga, mas em geral a variante ou a variável, enfim, quase sempre variante, né? Então a variante do português europeu, a variante do português brasileiro, a variante do português em Angola, coisas do tipo. E há um grupo que defende fielmente que são praticamente línguas diferentes, ou línguas irmãs, ou línguas com a mesma raiz, mas com as suas diferenças. Então, dentro dessa divergência, o que é, digamos, mais amplamente difundido e aceite, com algumas nuances diferentes, e isso vai variar de pesquisador para pesquisador, é a questão das variantes da língua portuguesa, ou seja, falamos todos a mesma língua e com diferentes variantes. Então, daí a dizer português do Brasil e português europeu ou português de Portugal. Mas é na mesma português. Então, por exemplo, essa semana eu estou nesse ano letivo com a disciplina de língua portuguesa no terceiro ciclo, que seria o correspondente no Brasil ao Fundamental 2, e uma colega de inglês, né, disse alguma brincadeirinha do tipo assim, português ou brasileiro, né, na hora. E aí eu ri aquele riozinho meio, digamos assim, diplomático. E disse, né, língua portuguesa. Então, por quê? Lógico, nós precisamos entender que quando falamos do ensino da língua ou do uso da língua, nós temos diferentes, digamos assim, níveis, para ser mais simples, né? Então, nós podemos falar a nível fonético, fonológico, falar da questão do som, da sonoridade, e aí entra, por exemplo, os sotaques, mas não só isso, mas também sons que são diferenciais, que existem numa variante e não na outra, coisas do tipo. Nós temos a componente aí morfológica, né? Então, formas diferentes de construção
de palavras, por exemplo, nós temos no campo do léxico, do vocabulário, que provavelmente é o mais explorado, o mais difundido em relação a essa diferença. Então, a ideia, por exemplo, de em Portugal falar telemóvel para o que no Brasil chamamos celular e coisas do tipo, e isso é provavelmente a informação mais difundida, aquelas listas, né, de correspondências que toda a gente conhece. Nós temos um nível acima, nós temos a sintaxe, e sim temos estruturas sintáticas próprias do uso do Brasil e próprias do uso de Portugal. Nós temos acima da sintaxe a questão pragmática, e aí na pragmática, quando nós dizemos sobre o uso, então muitas vezes dentro de opções ou de possibilidades da língua, uma é mais recorrente a ser usada no Brasil e outra é mais recorrente a ser usada em Portugal. Então, por exemplo, o caso do gerúndio e do infinitivo, né? Então, são duas possibilidades da língua que se correspondem, digamos assim, em alguns contextos e acabam por termos uma preferência no Brasil por gerúndio, enquanto em Portugal temos uma preferência pelo infinitivo. Então, diante dessas questões, como é que fica a minha perspectiva de professora? Olha, nós temos que ter muito em mente a diferença do que é o usuário da língua, e aí dentro do usuário da língua, seja ele como nativo, ou como estrangeiro, ou como segunda língua, ou como língua de acolhimento, ou seja, nós temos muitas nuances aí. As pessoas acabam por simplificar demasiadamente, o que não é necessariamente simples. Então, por exemplo, a condição de um brasileiro em relação à língua portuguesa, quando ele vem a Portugal, é diferente da condição, por exemplo, de alguém que vem da Guiné. É diferente da condição de alguém que vem de Angola. Por quê? Porque a relação com a língua é diferente. A construção, mesmo no padrão escolar, é diferente. Então, são muitas questões. Então, para tentar resumir aqui, eu, enquanto professora, sou estudiosa da língua. E como estudiosa, eu vou além do meu repertório usual. Então, dentro do repertório, nós temos aí todo esse nível que nós falamos, desde dos fonemas até o uso, e aí podemos passar para maiores, como, por exemplo, a questão dos textos e dos gêneros, enfim, nós vamos ter sempre muita coisa. E é nessa perspectiva de estudo que nós nos posicionamos enquanto profissional. Então, para ficar mais simples, vamos tentar fazer uma comparação. Pronto, eu dei o exemplo da colega de inglês. Então, a colega de inglês, ela é portuguesa de nacionalidade, falante, logicamente, nativa de língua portuguesa e aprendeu o inglês como língua estrangeira, primeiramente numa perspectiva de usuário, ainda na escola, mas foi para a universidade e fez um curso para que ela fosse docente de língua inglesa, ou seja, ela não estudou apenas como ela estudava antes o inglês para conseguir se comunicar, para conseguir compreender, mas ela estudou a didática da língua inglesa, ela estudou a questão da fonética, da articulação fonética, enfim, ela estudou muitas nuances na perspectiva de docente. Então, o fato dela ser portuguesa, nativa de português, viver num país de língua portuguesa, não faz ela uma professora de inglês incapacitada. Isso não existe. Ela foi para a universidade e ela se capacitou para tal. Então, a nossa perspectiva enquanto brasileiro professor é exatamente o mesmo. Então, embora seja, por exemplo, mais natural para mim usar o gerúndio, eu conheço as outras perspectivas, as outras possibilidades dentro da língua
E, exatamente por viver aqui, já comecei a adotá-las também no meu dia a dia e incorporei no meu repertório, exatamente para que isso fique cada vez mais, digamos, natural, já que nós não estamos o tempo todo numa perspectiva analítica da língua. Mas a questão é, eu não tenho só um conhecimento intuitivo e de usuário da língua. Estou numa perspectiva de docente, de estudiosa, de pesquisadora. Então, isso serve para absolutamente todos os assuntos. Então, por gentileza, esqueçam os dois extremos. Não, nós não falamos exatamente as mesmas coisas, não é uma diferença apenas de sotaque, nós temos diferença em todos os níveis, como eu disse no início. E não, a ideia de falar com um sotaque diferente ou de ter uma outra perspectiva como nativo não nos impossibilita, não nos incapacita ou não nos torna menos preparado dentro da perspectiva docente. Então, sim, muito prazer. Eu sou Joana Pinheiro, sou professora de língua portuguesa brasileira, formada no Brasil, vivo em Portugal e leciono em Portugal. Algum problema com isso? Não para mim. Espero que para ninguém. Mas se houver, paciência. Como dizem cá, temos pena.